Eu já cheguei bem pertinho do burnout e eu queria conversar com vocês um pouco sobre esse tema. Bem chato, né? Médico tá falando para médico de burnout, que é uma coisa que parece que está cada vez mais acontecendo na nossa profissão e é muito difícil, né? Eu me lembro que o meu quase burnout foi o que me fez tomar a decisão bruscamente de sair de um plantão que eu dava na terça-feira. Depois eu percebi que era desnecessário e comecei a ver que não tinha sentido eu estar com aquele plantão a mais, além do plantão que eu dava na quarta e no sábado de 15 em 15 dias em sala de parto. Eu dava esse plantão em urgência na terça à noite, ficava cansado, destruído, afora consultório, etc. E também quando eu estava no consultório, onde eu chegava, eu tinha uma agenda determinada, na época, isso foi de 2016 para 2017, eu atendia planos de saúde e particulares. Na verdade, na época eu já tinha saído de vários planos de saúde, só estava com Unimed e particular. Mas eu tinha uma demanda tão grande, crescente da Unimed, não tinha nada de rede social para turbinar, né? Era mais estar no interior, ser o único pediatra praticamente todos os dias no consultório. Isso gerava uma demanda enorme. Meu consultório, eu falo que era uma mini UPA, né? Às vezes, minha secretária às vezes dizia, hoje aqui está parecendo uma UPA, porque acaba que você tem que atender o que na capital vai para a urgência, porque o pessoal quer ser atendido. Então, eu muitas vezes chegava no consultório, eu agendava os pacientes, por exemplo, se eu agendasse 6 pacientes pela manhã, tinha 15, a demanda de 15. Se eu agendasse 5 para de tarde, às vezes eu colocava menos de tarde, né? Eu colocava algumas reavaliações e depois algumas consultas, querendo chegar cedo em casa, tinha o dobro. E ainda, no final do atendimento, minha secretária dando conta de pessoas que estavam ligando. E isso, para mim, estava sendo um motivo assim, de angústia brutal. Porque eu sabia que eu queria atender o máximo possível, mas não algo que me adoecesse. E eu estava adoecendo, e aqui no interior ainda tinha questão de, às vezes, não é mentira isso que eu estou dizendo. Eu saí do consultório, eu marcava para sair de 5 da tarde, saía de 8 da noite, e chegava na porta de casa, ainda tinha uma pessoa esperando para atender. Eu entendo o lado das pessoas, dos pacientes, mas isso empurra a gente para uma exaustão mental assim brutal, né? Então eu estava nessa pegada de colocar o trabalho como essência da minha vida, né? Meu filho estava crescendo, eu não estava vendo ele crescer. Minha filha estava pequenininha, estava com 2 anos, eu não estava vendo ela crescer, não estava tendo tempo para nada, ainda dava plantão no final de semana. E aí eu comecei a abrir os olhos para outras coisas, né? Comecei a não só olhar para essa coisa, comecei a pisar na internet em 2016, 2017, mas sem pensar no consultório, pensando em outras oportunidades que surgiram depois. Mas eu só consegui paz, digamos assim, desse consultório no burnout, quando eu diminuí a carga de plantões, comecei a realmente pensar, fazer um plano, né, de 2016 para 2017, de sair da Unimed e fazer um atendimento 100% particular, com tempo, poucos atendimentos, e de fato tornou-se, eram menos atendimentos, mas a demanda muito maior para essas urgências, e eu comecei a ter muito mais tempo para me dedicar ao estudo, que os pacientes se beneficiavam, fidelização, acompanhamento dos pacientes. Eu não dava conta do WhatsApp nessa época anterior. Hoje em dia, eu gosto de mostrar porque o povo pensa que é balela mesmo, né? Então eu tenho 2 WhatsApp, tenho o WhatsApp do consultório e aqui eu estou gravando esse vídeo, ó, o WhatsApp do meu consultório, eu já respondi todas os pacientes de hoje. Respondo. Mas quando você tem 5, 4 mensagens, é uma coisa. E quando você tem 40 mensagens? E muitas vezes, aquela consulta rápida, porque a sala está lotada, ela vai gerar naturalmente mensagem de dúvida em maior quantidade depois. Então, hoje, quando eu faço um atendimento de rotina de 1 hora, eu só marco 3 pacientes. Hoje eu fui para o consultório e atendi 3 pacientes na manhã. Pediatria é assim, tem que ser assim. O paciente não me retorna porque ali eu consigo fechar tudo. Ele retorna assim, se eu solicitar um exame, ficar combinado de, ao invés de reavaliar o exame no consultório, a gente reavaliar por telemedicina. Ele vai me avisar quando o exame estiver pronto, quando eu quiser saber notícia de um paciente. Então, isso para mim é o que empurra o médico para o burnout, que é exatamente consultas incompletas, sensação de que você está preso, não dá atenção à sua família, não tem tempo para mais nada.
E também a sensação de você não estar sendo resolutivo. A gente quer resolver o problema dos pacientes, a gente quer ajudar. Eu queria, eu posso não ter ajudado a todos, eu posso ter, é normal, né, a gente ter errado em algum caso, a gente só pede a Deus para não errar gravemente, mas nesse modelo que eu estava antes, além do meu burnout, é provável que eu ganhasse um processo em algum momento. Então eu queria que vocês entendessem que a minha reflexão, e eu sempre gosto de dizer isso, é que o consultório particular, ele não, às vezes a gente a gente vê os comentários nas redes e as pessoas criticam, né, essa busca da gente, mas é exatamente porque não, no modelo do plano de saúde, a gente não consegue fazer o atendimento que as pessoas merecem e não consegue se sentir valorizado também. Então, enfim, eu queria que vocês dessem a sua opinião sobre isso, contassem um pouco a sua história e eu dizer que a única solução para você não entrar em burnout é você estar feliz com a profissão e você estar sendo resolutivo na profissão e estar sendo valorizado. Se alguma dessas coisas estiver faltando, você vai ficar psicologicamente cada vez mais abalado e a gente vai ter sobrecarga mental e uma hora o negócio acontece. Tá? Então, estou contando um pouco da minha história aqui, minha vivência. Hoje eu tenho um consultório extremamente tranquilo e a intenção é justamente estimular os colegas a visualizarem que existe um caminho em direção a esse consultório particular, mas sem cometer tantos erros quanto eu cometi. Continua seguindo aqui, continua interagindo e deixe seus comentários.